Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Mostra de Residências da UFMG. Nesse evento virtual, os estudantes da Faculdade de Medicina entrevistam supervisores dos programas de residência do Hospital das Clínicas da UFMG para aprender um pouco mais sobre o programa de residência que aspira. Meu nome é Nicole Fon, eu estou no 9º período da graduação e faço parte da coordenação de ensino médico do DAB como rede de ajuda. Hoje, a nossa conversa é com o professor Paulo Marcos Brasil Rocha. Ele é coordenador e supervisor das residências de psiquiatria da infância e da adolescência, psiquiatria geral e psiquiatria forense do HC. Paulo Marcos é médico, mestre e doutor pela UFMG, além de professor titular da Faculdade de Medicina do INES e professor adjunto da UFMG. Atua como médico psiquiatra no Hospital das Clínicas da UFMG e é membro da Comissão Científica da Associação Mineira de Psiquiatria. Para começar, então, obrigada, professor Paulo, por ter disponibilizado para conversar com a gente. E antes de dar prosseguimento às perguntas, eu vou te deixar uns minutos para falar, se apresentar o que você tiver vontade. Boa tarde, Nicole. É um prazer estar participando dessa mostra, né? Eu queria só acrescentar aí no currículo que, além desses, né, dos títulos, dessas atividades, eu fui também aluno de graduação da UFMG, um fato que eu carrego com um orgulho muito grande. A gente tem uma ligação afetiva com a instituição, né? Então, hoje eu estou numa outra posição, mas eu já fui aluno, então, de alguma forma, toda a experiência ela é individual, única e subjetiva, mas eu consigo me colocar no lugar do aluno de graduação, particularmente no lugar do aluno da Faculdade de Medicina da UFMG, e, enfim, então, participar disso aqui, de certa forma, me ajuda a reativar e rememorar uma lembrança gostosa de 6 anos de graduação que foram muito bons e muito uma recordação que eu trago da graduação em medicina da UFMG muito boa. Então, só agradecendo o convite e a oportunidade mesmo. Então, para começar com as perguntas, a primeira pergunta é para falar um pouco sobre a história da psiquiatria no Hospital das Clínicas da UFMG e quantas vagas que abrem por ano no concurso da residência. Bom, existem pessoas bem melhores do que eu, Nicole, para falar sobre a história da psiquiatria na UFMG. Ela é uma história rica. A história da psiquiatria na UFMG, ela ultrapassa os limites do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da UFMG, né? Eu acredito, eu creio que eu não estou errado ao afirmar isso. Talvez dentre as especialidades médicas, aí a psiquiatria, a ginecologia e obstetrícia, a medicina do trabalho, certamente elas estão entre as mais multidisciplinares dentre as especialidades médicas. O psiquiatra dialoga com o psicólogo, com o terapeuta ocupacional, com o assistente social, com o neurocientista, com o filósofo, com o sociólogo, com o antropólogo. Então, a psiquiatria ela está posicionada realmente nessa interseção de saberes, né, que vai desde as áreas mais comuns a nós médicos, que somos graduados ou que seremos no futuro graduados em medicina, a outras áreas do conhecimento. Eu estou fazendo essa recuperação para dizer que a história da psiquiatria na UFMG ela ultrapassa os limites do HC e da Faculdade de Medicina, tá? E depois eu posso te mandar algum texto sobre isso, mas eu quero te confessar que eu não me sinto assim muito capaz de falar sobre isso. Então, agora passando para a segunda metade da pergunta, ou para a segunda parte da pergunta, vamos falar então sobre o programa de residência médica de psiquiatria da UFMG. Eu sou coordenador desde 2017
Eu sucedi o professor Bernardo Viana, um colega que fez uma gestão muito positiva da residência. Então, desde 2017, eu tenho essa honra aí, esse prazer, essa satisfação de ser o coordenador da residência de psiquiatria do hospital. São, então, 5 entradas por ano na psiquiatria geral, tá? 2 entradas por ano na psiquiatria da infância e adolescência, que é um R4, 2 entradas por ano na psicogeriatria, que é um segundo programa de R4, e 2 entradas por ano na psiquiatria forense, que é um terceiro programa de R4. O programa de psiquiatria geral, ele é de 3 anos, então nós temos no total 15 residentes no programa de residência em psiquiatria geral, e depois, se você quiser, a gente pode dar mais detalhes assim sobre as particularidades da nossa residência de psiquiatria. Eu posso ir fazendo as perguntas e à medida que você for achando que tem particularidades para acrescentar, pode ir acrescentando livremente. Não tem problema, não. Aí, as próximas perguntas são com relação à carga horária. Qual que é a carga horária obrigatória e como que ela é cumprida? Como que é a divisão dessa carga horária? Uhum. Bem, hoje, eu não sei se é de conhecimento dos alunos, mas assim, a Comissão Nacional de Residência Médica está fazendo uma grande mudança, isso para todas as residências. Nos últimos anos, houve aí uma grande mudança das grades curriculares das residências, que passou de estágios obrigatórios para matrizes de competências. A gente não é o objetivo dessa discussão, mas toda mudança ela traz vantagens e desvantagens, né? Então, isso insere uma grande mudança na organização das residências. As residências agora, provavelmente, a gente ainda vai ver como que isso vai se ajustar, mas as residências provavelmente vão ter um pouco mais de autonomia na escolha dos estágios. Isso tem vantagens e desvantagens. Fazendo aqui um exercício de futurologia, mas que é provável, né? Existe a chance de nada disso se confirmar, mas é possível que a gente observe mudanças aí nos próximos anos no funcionamento das residências. Bem, feita essa introdução, vamos falar da residência de psiquiatria. A carga horária é em torno de 60 horas, tá? Nos 3 anos. Fica um pouco abaixo dessas 60 horas, porque você tem que ter uma margem de folga ali para algum imprevisto. Tá? Mas fica ali 55 horas, 56 horas, tá? É uma residência tranquila, né? Eu me lembro que quando eu era residente, a gente trabalhava 75, 80 horas por semana. Isso há 14, 15 anos atrás, né? Então, assim, é uma residência tranquila em termos de carga horária, é uma residência que tem parcerias institucionais, então, ela é feita em convênio com outras instituições, particularmente a FHEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Então, no primeiro ano, durante as manhãs, o nosso residente, o nosso R1, ele fica nas enfermarias do Instituto Raul Soares. Essas mesmas que vocês cursam a disciplina do 5º período, né? Porque a nossa instituição, ela não dispõe de enfermaria, né, de psiquiatria. Nós não dispomos de leitos de enfermaria psiquiátrica no hospital. Um grande benefício para todos se a gente conseguisse, em algum momento, abrir leitos de psiquiatria dentro do Hospital Geral, que é algo, inclusive, preconizado pelo Ministério da Saúde. Há legislação sobre isso, só que há vários, né? Não, isso não é uma coisa simples nem trivial, né? Mas a consequência de nós não termos leitos de psiquiatria no Hospital Geral é que nós temos que fazer uma parceria para ofertar esse estágio de enfermaria em psiquiatria, que é feito, então,
Instituto Raul Soares da FEMIG. E aí, além da enfermaria de manhã, que os alunos passam lá o ano todo, os residentes, perdão, ficam lá o ano todo, né? Por exigência da Comissão Nacional de Residência Médica, o estágio de enfermaria, ele requer 1 ano, então é o primeiro ano todo. E à tarde, os residentes têm carga teórica, GDs, né? Seminários e ambulatórios gerais, ambulatórios de psiquiatria geral. No segundo ano, o residente passa as manhãs fazendo interconsulta no Hospital Geral, aí no nosso hospital, e como contrapartida a gente recebe os residentes do Raul. Então, no primeiro ano, os nossos residentes estão no Raul de manhã, no segundo ano, os residentes do Raul estão conosco fazendo interconsulta dentro do Hospital Geral. Tá? É também um estágio curricular, é um estágio obrigatório das residências de psiquiatria. Tá? Conforme as normas da Comissão Nacional. À tarde, os residentes têm ambulatórios de especialidade. No terceiro ano, os residentes têm uma imersão em especialidades, ambulatórios de especialidades de psiquiatria. Há um mês opcional de estágio opcional, onde o residente pode optar por ficar em algum serviço de Belo Horizonte, de Minas, do Brasil ou do exterior. Então, basicamente, enfermaria no primeiro ano, interconsulta no segundo ano, ambulatório de especialidades no terceiro ano e urgência no segundo e terceiro ano. Essas urgências são em plantões ou no horário regular? Plantão, né, que acopla-se à carga horária semanal da residência, né, e essa escala de plantão, ela é de rodízio lá no Instituto Raul Soares. Os plantões são somente no Instituto Raul Soares, não tem plantão no Hospital das Clínicas? Não. Entendi. Você respondeu várias das perguntas nessa explanação grande, foi ótimo. Aí eu vou dar uma selecionada aqui para a gente poder prosseguir. Você consegue descrever um pouco de como é a rotina de um plantão na urgência? Olha, toda urgência, ela tem algo de imprevisto, né? A gente brinca que não há rotina na urgência. Né? Assim, vocês podem imaginar as coisas que chegam no plantão de psiquiatria. Né? Às vezes chegam situações inusitadas num plantão de urgência médica em psiquiatria. Né? Mas, assim, o grosso da urgência em psiquiatria são tentativas de suicídio, episódios de agitação psicomotora, devido aos mais diversos motivos e razões, então episódio maníaco, surto psicótico de esquizofrenia e as questões relacionadas ao uso de substâncias psicoativas, então síndromes de abstinência, intoxicação por uso de substâncias. Então, basicamente, essas são as principais demandas em um plantão de psiquiatria, né? O trabalho do plantonista em psiquiatria, né? E, por consequência, o trabalho do residente supervisionado é avaliar o risco de cada atendimento e o direcionamento. Vai para o ambulatório, vai para casa, vai ser internado, né? Então, o principal trabalho na urgência é o cálculo do risco. Qual é o risco associado àquele atendimento, àquele caso clínico? E tomar a decisão de qual é a conduta mais adequada. Entendi. Bom, com relação à parte teórica, o senhor mencionou que tem GDs e seminários. Tem aulas também? Não, é só nessa formato de GD e seminário? Tem aulas, o grosso é GD, né, assim, tem aulas, tem módulos teóricos, mas a vasta maioria das atividades teórico-complementares, aliás, é esse o termo existente na Comissão Nacional de Residência Médica, atividades teórico-complementares,
são discussões de casos clínicos e grupos de discussão, que é o preconizado, né? Há uma demanda, é curioso isso, né? Esse é um fenômeno recente. Há uma demanda dos residentes por aula teórica, porém a residência é diferente da graduação, né? O processo de ensino e aprendizagem na residência, ele é um estágio acima da graduação. Então, realmente, o GD, ele se encaixa mais adequadamente a formação de conhecimento na residência, porque ele aproxima as discussões dos cenários reais de casos clínicos, etc, etc. Bom, com relação a tempo de estudo, existe um tempo protegido de estudo e ele é considerado suficiente pelos residentes, normalmente? Olha, eu acredito que sempre, essa é uma condição humana, né? Isso não é uma condição do residente. Sempre que você perguntar para o residente, ele vai apontar alguma demanda. Eu encaro isso com naturalidade. É dos alunos, no Isso geral. Sim, nós também. Se você for perguntar para os professores têm demandas. Eu acho que isso é da condição humana, né? Tranquilo. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas, assim, a pergunta se os residentes consideram a carga horária de estudo adequada, eu acho que talvez deveria ser direcionado a eles. Se tem horário de estudo, sim, tem. Em todos os anos tem. R1, R2, R3. No R3 é um pouco mais. A gente dá uma flexibilidade um pouco maior para o R3. Entendi. Mas em todos os anos tem um tempo de estudo. Entendi. Bom, e como que é a relação com os preceptores? É uma boa relação? É tranquilo esse convívio dentro do hospital? Olha, a relação ela é sempre construída, ela é dinâmica, né? Ela já foi boa, ela já foi mais ou menos, ela já foi ruim. Ela é dinamicamente construída, entende, Nicole? Varia muito, assim. Há grupos que as coisas se encaixam, há grupos que as coisas não se encaixam, e isso é natural, isso é normal. Nós estamos falando de seres humanos têm as suas necessidades, têm as suas particularidades, tanto preceptores quanto residentes, né? E ela é respeitosa. As relações, elas são respeitosas. Mas se elas são mais prazerosas ou se elas são mais, digamos assim, protocolares, você faz o seu, eu faço o meu e acabou, cada um depois vai para o seu lado, isso é um processo em constante construção. E varia de grupo para grupo. Entendi. E o residente, ele tem bastante autonomia nos atendimentos ao longo da residência? Ou isso vai aumentando com o tempo? A autonomia, ela também é em construção, né? O R1 tem menos autonomia, o R2 ganha autonomia, o R3, no fim do R3, ele... Faz tudo, né? Quase tudo. Ele é um médico. Eu considero, viu, Nicole, permita-me um comentário fora da sua pergunta diretamente. Claro. A gente sabe que existe uma realidade hoje de várias formações médicas, né? Então, assim, você não precisa de fazer residência de psiquiatria para ser psiquiatra. Eu tenho uma satisfação, um prazer, e eu escuto isso dos egressos da residência, né?
assim, dessa vivência, dessa percepção que a residência contribuiu para formar um profissional bem qualificado. Concordo. Eu sempre digo para os residentes que a residência deles, cada um constrói a sua. Então, assim, o médico residente, ele está num estágio da sua formação que muito da coisa é autodidata. Tem residente que traz coisas para a gente que a gente aprende com o residente. Pô, o cara, ele vai lá e ele acha uma pesquisa que saiu na última edição do American Journal of Psychiatry. Eu não li a última edição do American Journal of Psychiatry. O residente chega e traz para mim. Então, eu sento e aprendo com ele. Falo, beleza, cara. Parabéns. Né? Então, eu estou querendo dizer o seguinte, a construção da própria formação, ela é individual. Existe algo compartilhado, existe algo individual. Mas eu vou concluir o que eu comecei dizendo. Assim, não vou ficar muito em cima do muro, não. Eu acho que a residência médica continua formando um profissional diferenciado no mercado. Acho que a qualificação do profissional, ela fica, na média, bem satisfatória. Concordo também. Já que você mencionou o mercado de trabalho, a próxima pergunta é exatamente com relação ao mercado de trabalho. Como que está o mercado de trabalho na psiquiatria hoje? Se você tem alguma noção com relação ao número de profissionais dentro da área? Acho que as duas perguntas estão se conectando bastante. O número de profissionais é muito grande. A gente brinca. É brincadeira, mas é verdade, viu, Nicole? Que cada árvore que você balançar na rua em Belo Horizonte cai uns 5 psiquiatras. Tem um número muito grande de profissionais. Muito mesmo. E essa é uma realidade das especialidades médicas mais comuns. Tem muitos psiquiatras, tem muitos pediatras, tem muitos cardiologistas, tem muitos endocrinologistas, tem muitos ginecologistas e obstetras, tem muitos cirurgiões gerais. Né? Então, assim, certamente o mercado de trabalho é infinitamente melhor no interior do que na capital. E eu acredito que isso é uma realidade para qualquer especialidade, extrapolando aqui a minha especialidade. Né? Nós temos uma fartura de profissionais na região metropolitana absurda. Assim, teoricamente, você não precisaria de formação de novos recursos humanos aí por uns 20 anos para a região metropolitana. Né? Os próximos 15, 20 anos aí. Mas, assim, tem espaço? Tem. Tem. A pessoa monta o consultório e vai esperar. Ela vai esperar. Quanto tempo? Muito tempo. Tem. Tá? No interior, esse processo é mais rápido. Eu escuto casos, eu nunca morei no interior profissionalmente, tá? Mas eu escuto casos de ex-residentes, etc., que aceleraram muito esse processo indo para o interior. Faz sentido. E eu já escutei isso várias vezes, então deve ser verdade. Sim, acho que é uma realidade para praticamente todas as especialidades atualmente. E o seu processo de escolha para psiquiatria, como que foi, professor? Olha, eu não sou a pessoa mais recomendada para analisar escolhas, não. Eu fiz prova de graduação para 3 cursos. E aí comecei medicina. Eu fiz prova de residência para 4 especialidades. Comecei outra especialidade, larguei outra especialidade e aí vim para psiquiatria. Eu sempre tive interesse na área, antes da graduação. Comportamento humano é uma coisa que me... Né? Comportamento humano no sentido mais amplo da expressão. Tá?
é uma coisa que me atrai e a psiquiatria é apenas uma pequena vertente de área de estudo do comportamento humano. Essa é a humildade que o psiquiatra tem que ter. Por quê? Porque o endocrinologista, o hepatologista, o gastroenterologista, o cardiologista, quem que vai discutir com o cardiologista? Quem vai discutir o conhecimento do cardiologista? Quem vai falar? O filósofo? Não. O psicólogo? Não. Quem vai discutir a expertise do cardiologista? E a expertise do psiquiatra? Dá para discutir. Porque é a área de conhecimento humano. Ela não é privativa da medicina, comportamento humano. Não é privativo da medicina. De forma alguma. Então, o psiquiatra ele tem que ter essa humildade, ele tem que ter essa generosidade de entender que ele tem apenas um ponto de vista. Qual o ponto de vista? O biomédico. Mas há outros pontos de vista acerca de comportamento humano, até religioso. Uhum. Adoro o que eu faço. E agora, eu preciso também ser realista com vocês, né? A vida é feita de muitas coisas, né? Nós temos várias necessidades nessa vida, né? Há muitas e muitas e muitas especialidades médicas que conseguem remunerações infinitamente melhores que uma especialidade somente clínica como a psiquiatria. É um ponto a ser sempre considerado, né? Eu não vou mentir, não vou mentir. Bom, o senhor já falou bastante de como é dividido o programa da residência do HC, mas agora, para fazer uma sumarização, quais são as vantagens e as desvantagens do programa do hospital, na sua opinião, para a psiquiatria? A vantagem, a principal desvantagem para mim é que a gente não tem um leito, uma enfermaria. Essa é uma obsessão minha. Essa é, ao meu ver, a principal desvantagem. Tá? A sua pergunta não é deselegante, mas dependendo do que eu disser, fica deselegante com as outras residências médicas e eu não tenho nenhuma intenção de ser deselegante com as outras residências médicas. Tá? Muito pelo contrário, a gente trabalha em parceria e eu tenho amigos que são preceptores nas outras residências médicas. Eu acho que eu sou suspeito para falar, porque eu sou coordenador, então a minha opinião ela vai ser parcial. Eu indicaria, para quem está interessado em psiquiatria, eu indicaria a residência em psiquiatria do HC, boto a mão no fogo e se eu tivesse que dizer uma vantagem assim que é de domínio de todos, é o fato de você estar numa universidade que te possibilita oportunidades assim incontáveis, né? Você estando na UFMG, você tendo vínculo com a UFMG, você vai parar na escola de música, você vai para aqui, você vai para lá, você vai parar no ICB, você faz uma disciplina optativa ali. Então, a UFMG é um universo maravilhoso que enfim, se eu tivesse que dizer uma vantagem assim de domínio público, seria essa. Tá ótimo. Quais foram as principais dificuldades que o senhor enfrentou quando era residente no HC? Não, desculpa, a minha residência não foi no HC, a minha residência foi no IPSENG, no Hospital Governador Israel Pinheiro, aqui na Alameda Ezequiel Dias. Sim, eu conheço lá. Mas sim. Quando você era residente de psiquiatria, quais foram as suas dificuldades? Olha, eu não tive dificuldade, não. A minha residência foi muito boa. Eu era muito feliz, assim, a gente não tinha reclamação de carga horária, a gente trabalhava, a gente dava plantão, a gente era muito grato. Eu tenho uma profunda gratidão aos meus preceptores.
Eu tenho uma relação de respeito com os meus preceptores, de admiração, e a residência só acrescentou na minha vida. Ótimo. Então, o que você diria para um acadêmico que está pensando em seguir carreira na psiquiatria? Eu diria que é apaixonante, mas a minha opinião é parcial, né? A psiquiatria ela abre um universo grande no segmento teórico e o segmento prático da psiquiatria é um pouco mais restrito, se comparado com outras especialidades médicas. A gente não tem procedimento, você não tem muitos postos de trabalho em psiquiatria. Hospitais gerais normalmente não empregam psiquiatras. Você tem poucos postos de trabalho de psiquiatria na medicina privada. O indivíduo ele tem que montar um escritório, um consultório e esperar os pacientes chegarem, né? Essa é a vida do psiquiatra. Ele abre um consultório e vai pagando as contas dele enquanto os pacientes chegam. E os pacientes demoram anos para chegar. E aí, enquanto isso, o psiquiatra vai trabalhando no serviço público. As condições de trabalho no serviço público muitas vezes angustiam o profissional, porque são condições de trabalho, às vezes, difíceis, que colocam o profissional em situações angustiantes em termos de gestão de risco clínico, né? Mas, assim, eu sou suspeito para falar da psiquiatria, né? Enfim, a minha opinião ela é parcial. Bom, o quanto é pesado para um residente, psicologicamente falando, a residência em psiquiatria? Principalmente o R1 é pesado. Porque sabe da onde que vem o peso? Da diferença média que há da psiquiatria para as outras grandes cadeiras seminais da medicina. Então, na hora que o ex-aluno de graduação em medicina, que está habituado com estágio de internato em cirurgia, que está habituado com estágio de internato em pediatria, em clínica médica, que está discutindo e estudando outras coisas, cai num R1 de psiquiatria, o mundo dele vira de ponta cabeça. Psiquiatria é uma especialidade médica, mas ele passa a discutir e ele passa a enfrentar fenômenos de outra ordem. Tem muito da questão social, econômica envolvida também nas dificuldades da psiquiatria. Além, porque o residente de psiquiatria, ele ocupa o lugar daquele indivíduo que responde pelas angústias e pelos conflitos existenciais, emocionais, psicológicos do paciente. Isso não é trivial. Isso não é uma coisa simples. É apaixonante. É uma bênção, mas não é simples. Isso não é uma coisa... Bota para pensar. Os atendimentos psiquiátricos proporcionam reflexões individuais. E essas reflexões, às vezes, são dolorosas. Elas nos obrigam, às vezes, a enfrentar algumas questões, a enfrentar alguns temas que, às vezes, a gente quer varrer debaixo do tapete. Entendi. Bom, e a última pergunta que foi enviada pelos alunos é se, ao longo da residência de psiquiatria, é possível se esquecer um pouco da clínica médica. Bom, para mim foi. Se eu tiver que dar um plantão de clínica médica hoje, eu vou ter que me atualizar. Falando sério, assim. Estou sendo transparente, não estou mentindo. Porque há anos eu me dedico a estudar outros temas. Então, é possível sim. Perde prática.
Com certeza, é esperado, né? Você não vai mais atender aquilo, você vai acabando com o tempo perdendo a prática. Bom, é isso, professor. Muito obrigada pelo seu tempo.